Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse canal. Eu me chamo Helder, eu espero que todos vocês estejam com saúde, que estejam tendo as suas necessidades básicas atendidas de maneira satisfatória. A gente está vivendo um período muito difícil, mas esse período certamente vai ser superado por todos nós. Logo, logo estaremos unidos e mais fortes com toda certeza. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre a industrialização. Nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouco sobre os impactos, sobre as consequências dessa revolução industrial. Nós já vimos nos vídeos anteriores, falando sobre os modos de produção, os 3 modos de produção, o artesanal, o manufatureiro e o maquinofatureiro, falando um pouco das características de cada um desses modos. No segundo vídeo nós falamos do pioneirismo industrial, falamos de quais condições e características a Inglaterra reuniu para que ela fosse a primeira nação a desenvolver a industrialização em meados do século XVIII. Nesse vídeo nós vamos falar das consequências da industrialização, não apenas no ambiente inglês, mas também nos outros países que desenvolveram a Revolução Industrial. É importante destacar, inicialmente, que esse impacto da industrialização ele não vai se restringir apenas ao ambiente de trabalho e nem tampouco à vida dos operários e dos burgueses, dos proprietários das máquinas, dos proprietários das fábricas. Esses impactos da industrialização ele vai muito além, né, do ambiente de trabalho, da forma da produção. Ele gera consequências na vida das pessoas, na forma de se relacionar, né, nos mais variados espaços, né, por conta da industrialização. Nós vamos falar um pouco dessas mudanças, dessas consequências. Vamos lá. Eu gostaria, a princípio, de destacar para vocês as classes sociais que se estabeleceram após a Revolução Industrial. Foram 2, a burguesia e o proletariado. São classes sociais diferentes. Elas vão exercer grande destaque nessa sociedade industrial que vai surgir ali a partir de meados do século XVIII. A Inglaterra vai ser muito caracterizada por esse embate entre as 2 classes sociais. Quando falamos de burguesia, nos referimos às pessoas que possuem o capital e que são donas dos meios de produção. São os engenheirados, são os proprietários. A classe do proletariado se refere ao trabalhador, ao operário. Se refere àquele indivíduo que não tem posse, que não tem riqueza, que não é dono dos meios de produção. Então, por não ter esse poder econômico, ele se sujeita a vender a sua força de trabalho para a burguesia, em troca de um salário. No primeiro momento, essas condições de trabalho são precárias. O salário é baixo. Então, se uma determinada classe possui bens econômicos, naturalmente ela vai ter uma vida de privilégios. Né? A burguesia vai ter um estilo de vida diferenciado da classe operária. A burguesia vai ser caracterizada por uma vida de luxo. Né? Então, os ambientes de salões, de festas, os cafés, né? Uma sofisticação, né? no cotidiano dos membros da burguesia. Né? Uma vida mais folgada, vamos dizer assim. Né? Com suas necessidades atendidas de maneira, né,
bem satisfatórias, né? Com direito a folga, com direito a lucros, com direito a excedentes. Enquanto que na outra ponta nós temos o proletariado, que por sua vez tem uma condição de vida precária, a começar pelo ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho dos primeiros operários era extremamente hostil a eles. Um ambiente sujo, insalubre, com pouca ventilação, né? Um ambiente onde muitas pessoas se aglomeravam e que aquilo favorecia a própria proliferação de doenças devido à falta de higiene que existia dentro dos ambientes, inclusive das fábricas. Tá? Essas pessoas moravam em lugares sem qualquer tipo de ordenamento, sem qualquer tipo de assistência, né, pública, no que diz respeito à coleta de lixos, no que diz respeito à higiene, a saneamento básico. Esses operários moravam basicamente na periferia. O operariado, né, se estabelecia longe dos centros urbanos. Ainda hoje é assim. Os centros urbanos são ocupados por pessoas da classe econômica, né, que exerce destaque na sociedade. Os mais pobres moram para a periferia. Vamos lá. Circulação de povos, mercadorias e culturas. A mecanização permitiu a multiplicação. Ferrovias transportavam mercadorias, pessoas e jornais. O transporte ferroviário virou símbolo do progresso. Bem, a industrialização, como eu falei para vocês ainda há pouco, ela promoveu mudanças não apenas na forma de produzir as coisas no ambiente de trabalho, nas relações que se estabeleceram dentro das fábricas, mas ela vai mudar o comportamento da sociedade, a dinâmica de funcionamento da sociedade. Então haverá um maior dinamismo, uma maior agilidade, uma maior circulação de pessoas, de povos e de cultura. Encontros de pessoas de origens diferentes, trocando ideias, trocando comportamentos, trocando os costumes. Né? E as ferrovias, né, que vão permitir o transporte das primeiras locomotivas, elas vão ser fundamentais nesse processo de fazer essa união, esse encontro de culturas, esse encontro de matérias-primas, de mercadorias, de cargas, de pessoas. Essa sofisticação, essa agilidade, ela vai se dar não apenas no meio terrestre, a partir das ferrovias com as locomotivas, mas também ela vai se dar no meio aquático, com a invenção dos navios a vapor. O transporte marítimo ele vai ganhar uma agilidade sem tamanho a partir do uso do motor a vapor, em 1819. Vai dar mais agilidade ao transporte da matéria-prima, da mercadoria, das pessoas. Então, vejam, a maioria dessas nações exercia uma determinada influência com outros povos, com outras comunidades que não estavam necessariamente ali na Europa. Você tem ali a América, tem a África e a Ásia que exerciam constante contato com a Europa, especialmente nesse caso com a Inglaterra, que foi a pioneira no processo industrial. A invenção do telégrafo ela ocorreu ainda no século XVIII, mas no início do século XIX ela foi aprimorada. E a invenção do telégrafo ela permitiu essa comunicação mais rápida de um lugar com outro lugar, né? Então, era uma informação em tempo real. O telégrafo foi usado pelos capitalistas para ampliar e agilizar o comércio e a administração das empresas. E não é usado apenas pelos capitalistas, pelos empresários, mas também utilizado pelas pessoas comuns, para comunicação,
era utilizada também pela imprensa. A imprensa se beneficiou muito do telégrafo, né, para poder trocar essas informações, esses noticiários, né? Então, à medida que o tempo foi passando, essa comunicação ela foi evoluindo, né? Então, através dessas ondas sonoras, poderia se saber como estava, né, um ambiente que estava muito distante daquele local, né, a partir da comunicação. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre as relações de trabalho. As relações de trabalho, naturalmente, elas vão ser extremamente impactadas com a chegada das máquinas. Nós falamos aqui em vídeos anteriores que o trabalho do artesão, lá no primeiro modo de produção, no artesanal, ele era um trabalho em que o artesão tinha todo o controle do processo produtivo, desde a obtenção da matéria-prima até a venda do produto. Ele tinha o controle de todas essas fases do processo. Na industrialização, esse controle, essa autonomia já não vai mais existir. Com a Revolução Industrial ocorre a especialização do trabalho. O que isso quer dizer? O produto foi transformado em produção, a produção foi transformada em séries, em etapas, e cada trabalhador seria responsável por gerenciar o maquinário em determinada etapa. Então o trabalhador ele estava, a partir daquele momento, alienado do processo produtivo. Ele se encontrava em uma situação de não ter o controle total. Quando ele via o produto acabado, né, ele não se identificava com aquele produto, porque ele participou de uma pequena parte apenas. Nessas relações de trabalho, a disciplina foi algo que marcou o início da industrialização. O controle da entrada e da saída, da obediência à hora. Importante destacar que foi a partir da Revolução Industrial que o relógio mecânico passou a ser um instrumento de uso popular, né? Passou a ser popularizado. O relógio mecânico ele determinava a hora de entrada, de saída, a hora de almoço, a hora de descanso, que no primeiro momento é extremamente escassa, né, essa hora do descanso. Então, o relógio ele determinava o dia a dia do trabalhador, do operário, definia a jornada de trabalho. Naquele primeiro momento da Revolução Industrial, as mulheres e as crianças elas estavam muito presentes nas fábricas. E essa mão de obra, mulheres e crianças, era uma mão de obra muito desejada pelos burgueses, pelos industriais, porque ela é uma mão de obra ainda mais barata. Veja, o operário homem, né, já tinha um salário defasado, já tinha um salário, né, que não se tinha uma valorização significativa, e as mulheres e as crianças mais ainda. Inclusive, mulheres e crianças eram, assim como os homens também, eram vítimas constantes de acidentes de trabalho. Crianças, a partir de 9 anos, começavam a frequentar o ambiente das fábricas, e por não ter habilidade com a máquina, ou até mesmo força física para operar determinado maquinário, acabavam se acidentando e não tinham qualquer assistência dos proprietários das fábricas, porque não se tinha um apoio trabalhista. Não existia legislação trabalhista na época. Não se tinha uma lei para garantir um direito do operário. Essas primeiras décadas da industrialização, né, foi marcado exatamente por essa exploração, né, dos burgueses da classe operária. Dando continuidade,
vamos falar um pouco das alternativas de organização social. Diante do cenário de exploração que marcou o início da Revolução Industrial na Inglaterra, e nas outras nações, mas nesse caso especialmente na Inglaterra, surgiram vários movimentos, várias correntes de pensamento que pensaram em uma sociedade diferente daquela que eles estavam vendo. Sociedade capitalista, burguesa, industrial, era uma sociedade de exploração da classe operária, da classe dos mais pobres. Então, vários teóricos começaram a pensar em alternativas para uma sociedade melhor ou uma sociedade diferente. A gente pode citar aqui o socialismo, o positivismo e o anarquismo. Resumidamente, cada uma delas apresentava uma característica diferente umas das outras. O socialismo, por exemplo. O socialismo, ele afirmava que os capitalistas lucravam com a exploração dos operários. A corrente socialista, ela defendia o fim da propriedade privada. Ao defender o fim da propriedade privada, ela defendia também que a classe operária deveria tomar posse das fábricas na qual essa classe trabalhava. Então, os operários, os trabalhadores deveriam assumir o controle da sociedade, o controle da atividade trabalhista, porque eles eram os elementos principais para o funcionamento da atividade industrial. Então, o socialismo era uma corrente de pensamento que objetivava estabelecer uma sociedade mais justa e igualitária, a partir de uma verdadeira revolução onde os operários exerciam o protagonismo nesse processo. A corrente socialista, ela defendia essa posição como uma posição intermediária para a conquista do comunismo, para a vida em uma sociedade em que os bens deveriam ser comum a todos os habitantes, a todas as pessoas. Essa corrente de pensamento foi defendida por Karl Marx e por Friedrich Engels, dois alemães que viveram no século XIX e que defenderam essas posições. O positivismo foi uma corrente de pensamento elaborada por um francês chamado Auguste Comte, e o positivismo ele defendia que a linha evolutiva, porque acreditava-se que existia uma linha evolutiva na sociedade e no funcionamento das coisas, não se podia interromper a evolução das coisas. Porém, essa corrente de pensamento positivista acreditava que era possível encontrar em determinada medida, elementos que pudessem atender tanto a classe burguesa quanto a classe operária. Então, de acordo com o pensamento evolutivo de Comte, era possível reformar o modelo capitalista de sociedade daquela época. Eles não eram, a corrente positivista não defendia o fim da propriedade privada, não defendia a extinção do capitalismo, mas ele acreditava que era possível chegar a um estágio em que todas as classes fossem atendidas. Por fim, o anarquismo. A corrente do anarquismo era uma corrente mais, digamos assim, mais radical, porque ela defendia mudanças em toda a estrutura da sociedade, seja no aspecto político, no aspecto econômico e também moral. O anarquismo propunha a eliminação do Estado, da estrutura de governo, tal como nós conhecemos hoje, propunha a extinção do capitalismo e da própria igreja, com seus valores morais, enfim. O movimento do anarquismo acreditava que a educação era capaz de mobilizar as pessoas no sentido de que essas pessoas pudessem se organizar em comunidades autogestoras.
Isso quer dizer que elas teriam, essas comunidades, né, capacidade de se gerir, sem a presença do Estado, sem a presença da igreja, tá? Sem a presença dessa estrutura opressora econômica, dos capitalistas. Tá? Essa ação de conquistar esse estágio das comunidades autogestoras, ele deveria ser conseguido pelos operários, mas sem qualquer tipo de mediação, né? Porque eles acreditavam em uma ação direta de conquista. Bem, vamos avançar sobre a luta dos trabalhadores. A gente falou dessa proposta, né, das teorias, dos pensamentos, das correntes, né, de pensamentos que visavam uma sociedade melhor. Na prática, muitas mudanças vão acontecer, porque os trabalhadores vão se organizar. No primeiro momento, ocorre a divulgação das ideias. Se você tem ali no plano teórico algumas propostas para mudar a sociedade, os panfletos, os jornais, os escritos da época, eles vão, e o próprio contato, né, a verbalização, né, de um para o outro, né, o contato entre os operários, a divulgação oral ali vai ser muito importante para defender ideias, para fazer críticas à estrutura da sociedade. Então, depois da divulgação dessas ideias, você tem o surgimento de várias greves, de motins que vão ser realizados, tá? E alguns movimentos práticos, como o ludismo. O que foi o ludismo? O ludismo foi um movimento que se deu no início do século XIX. O ludismo foi um movimento basicamente organizado por artesãos qualificados, cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas. Então, esses artesãos qualificados, ou mesmo operários, se organizaram para invadir, né, se reuniam em grandes números de pessoas e invadiam as fábricas, quebrando as máquinas. Né? Esse movimento ele foi reprimido pelo governo inglês. Acredita-se que existia uma figura chamada Ned Ludd, né, como se fosse sendo o primeiro operário que se revoltou contra as máquinas e conseguiu arregimentar um grupo de operários ali para, enfim, quebrar as máquinas com uma forma de crítica a essa nova sociedade que não só estava ocupando o espaço do artesão especializado, né, como também estava promovendo um verdadeiro ambiente opressor dentro das fábricas, né, por conta do trabalho dos operários. No plano mais documental, oficial, burocrático, surgiu o cartismo. Né? O cartismo foi um manifesto enviado ao Parlamento da Inglaterra. Ele foi enviado ao Parlamento da Inglaterra no ano de 1838. Tá? E esse manifesto ele defendia basicamente alguns interesses do proletariado inglês. Né? A gente pode citar a defesa de uma maior participação da classe operária, né, no plano político da Inglaterra, né, e uma série de outras pautas relacionadas a direito ao voto, a maiores participações, e também eles defendiam assim o fim das diferenças sociais, tanto no ambiente urbano, né, do dia a dia, como também no ambiente de trabalho, das fábricas, como eu falei, que era esse primeiro momento da Revolução Industrial foi marcado pela hostilidade, pela exploração, pelo controle da burguesia, né, em relação aos operários. A organização da classe operária, os sindicatos. É com a formação dos sindicatos que esses trabalhadores vão começar a realizar uma série de conquistas. Né? Vamos lembrar aqui que esses primeiros trabalhadores, eles trabalhavam em um horário
que era extremamente excessivo, uma carga horária diária excessiva. Essa carga horária muitas vezes se dava em até 18 horas de trabalho por dia, tá? Mulheres e crianças trabalhando em horários também, uma jornada de trabalho extremamente sacrificante, tá? Sem qualquer direito trabalhista, sem qualquer direito a um auxílio no caso de um acidente de trabalho, por exemplo, seja outro auxílio de outras naturezas, como auxílio maternidade, que a gente conhece hoje, né? E o próprio horário de descanso, de almoço, né? Que não se tinha o hábito, né? Nas primeiras fábricas de ser concedido. Então os sindicatos eles vão realizar uma série de conquistas e vão ser muito importantes. Aliás, ainda hoje os sindicatos eles exercem uma função muito importante na sociedade trabalhadora, né? Bem, esse primeiro momento da Revolução Industrial ele vai causar impacto também no ambiente, porque existia aquele pensamento de que os recursos naturais eles eram infinitos, ou seja, eles não tinham fim. Então a exploração dos recursos naturais na Inglaterra, seja do ferro, seja do carvão, seja na derrubada, nas queimadas, no uso desenfreado dos recursos, ele vai gerar danos ao meio ambiente, né? Então, haverá ali, além disso, o crescimento urbano desordenado, o acúmulo de lixo e dejetos. É importante a gente destacar que, num primeiro momento dessa revolução industrial, as cidades industriais da Inglaterra, elas vão ser caracterizada por um aumento populacional vertiginoso, né? A gente pode citar, por exemplo, Londres, que em meados do século XIX chegou a atingir 1 milhão de habitantes, sendo a cidade mais populosa do mundo. 1 milhão de habitantes em meados do século XIX. Né? Então, outras cidades também na Inglaterra também conseguiram reunir uma população, muito numerosa, e essa população ia se alocando sem qualquer tipo de ordenamento, sem qualquer tipo de assistência ao serviço público, seja ele de natureza de limpeza ou de incentivo, de formação educacional, enfim. Um exemplo desse aspecto que a gente pode estar falando do meio ambiente foi o rio Tâmisa. O rio Tâmisa é um rio que corta o centro da Inglaterra, o centro de Londres. E o rio Tâmisa hoje é um rio navegável, mas ele em determinado momento da sua história ele foi declarado morto, especificamente no ano de 1957. Especialistas declararam o rio Tâmisa como um rio morto, devido ao acúmulo de dejetos, de lixos, esgoto sendo jogado dentro do rio. Foi feito um trabalho de recuperação desse rio. E ainda hoje, na verdade, ocorre ainda um trabalho de limpeza, que ele é permanente, porque nós sabemos que não apenas as próprias condições industriais que promovem sujeiras e uma série de postura que são danosas ao meio ambiente, mas também tem a postura do indivíduo, das pessoas, a falta de conscientização também. Pessoas que jogam lixo nos rios, enfim. Bem, para finalizar, eu queria só pontuar rapidamente sobre o consumismo. É preciso criar nas pessoas o desejo de possuir o produto. O consumismo é a prática do consumo abusivo. Existe atualmente, isso foi criado desde a Revolução Industrial, mas foi intensificado nas últimas décadas, a prática do consumo. Então nós vivemos uma sociedade que consome sem parar, que produz muito lixo. Nós somos todos os dias tentados pelos veículos de comunicação de maneira geral, a nos convencer da necessidade de comprar.
e muitas vezes compramos. Compramos algo que já temos, né? Então, o consumismo é um problema consequente da Revolução Industrial, né? Fora outros aspectos que são decorrentes desse grande evento chamado Revolução Industrial. Obrigado por vocês acompanharem até aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Nos veremos brevemente. Até lá!